Depois, isso. Depois eu disponibilizo, tá? Tá Fica certo. disponibilizado até para vocês verem. A apresentação tá aí para todo mundo, né? Sim. Pessoal, quero agradecer a todos. Boa noite, é claro. Boa noite novamente. Eu quero agradecer a todos a participação. Estamos começando mais um evento do nosso Clube de Negócios, CNB, faz parte do Condonecta. Nós sempre queremos agregar esse valor ao mercado condominial. E hoje, nessa nossa reunião, nós trazemos um debate para a gente conversar realmente sobre o mercado, porque eu acredito que os prestadores de serviço precisam saber de vocês, né, vocês que são gestores, né, e também são empresários, na maioria das vezes, temos alguns síndicos aqui, parceiros de administradoras, empresários, advogados. Então, claro que nós precisamos compartilhar, né, compartilhar do conhecimento. E a gente quer agregar isso com o Condonecta, né? No comecinho, algumas regras para a gente poder manter aqui a conversa. Vamos manter o microfone desligado enquanto a gente não fala e vamos manter a câmera ligada pelo maior tempo possível. Alguns, claro, têm dificuldade, tudo bem, mas vamos tentar manter o mais tempo possível assim. E na hora de falar, sim, abrimos a câmera e abrimos o microfone assim seguimos, né? O, como eu sempre começo qualquer reunião apresentando um pouco o clube e o Condonecta, né? O Condonecta, como muitos, eu acredito que todos aqui conhecem o Condonecta, ele começou em março desse ano como umas lives no Instagram e logo ganhou proporção. Então, né, com a ajuda dos membros e também a ajuda de vários amigos, estruturamos o plano de negócio e formamos a missão, a visão e os valores, né, do Condonecta e do clube. A nossa missão, ela é promover as conexões, uma experiência única através do network, tecnologias, produtos e serviços de excelência. Nossa visão é se tornar o maior veículo de conexão, ser uma referência de fechamento de negócio no mercado condominial, porque a gente está aqui para fechar negócios. Todos nós somos profissionais, né? E nossos valores são a responsabilidade, integridade, a liderança, né? Como bom síndico, né? Como bons síndicos que a maioria daqui somos, né? Líderes, nossa qualidade, estamos sempre entregando qualidade em tudo que a gente faz e o crescer juntos. Todos que estão aqui estão buscando crescer, profissionalmente e também como pessoas. E tudo isso está pautado no nosso propósito, que o nosso propósito é inspirar as conexões no mercado condominial, né? Um pouquinho para falar bem breve sobre o clube, né? Temos muitos aqui que também são empresários, né? Para se tornar membro do clube, nós temos um plano anual de 12 vezes de 150 ou 1.500 à vista, né? Não temos adesão, né? Não cobramos nada de adesão, mas custos de eventos presenciais que nós vamos entregar, principalmente a partir de janeiro, no finalzinho eu vou divulgar para vocês o calendário de eventos, e a gente tem uma divisão igual para os membros, né, para quem participa, para a gente poder promover esses eventos. Né? Todos os negócios fechados aqui, né, em qualquer indicação que vem do clube, tem o comissionamento, a gente acredita nisso, o mercado ele é natural, né, sempre comissionar, a gente só precisa ter um padrão, e um padrão não é, que não se torne algo ruim, né? Visto no condomínio para os moradores, né? A gente sabe a visão que tem
é um pouco conturbada, mas quando a gente faz algo certo, isso como membro a gente gera negócios, né? E isso é importante também para os síndicos. Os síndicos estão aqui para gerar negócios, né? Todo membro pode ter, né, um sócio nos eventos, como aqui nós temos a participação do Rogério, do que ele está com o nome aí, Luiz Felipe, mas é o Rogério, ele é o sócio do Rogério, é uma empresa de terceirização e segurança, que é a Black Target. Eles são de São Paulo, mas também estão aqui no Rio, né? E todo pretendente a membro pode participar de até 2 reuniões. Essas reuniões do network, né? No finalzinho eu falo mais um pouquinho do calendário. Mas alguns números. Hoje nós temos 9 membros. Nossa comunidade no WhatsApp tem 800 pessoas na comunidade do Condonecta. E nossa média de visualização das lives, tanto no YouTube quanto no Instagram, é uma média de 200 visualizações, né, de cada live. Então, isso é muito bom, porque é sempre orgânico. O alcance da mídia no Instagram, nos últimos 90 dias, a gente teve alcance, tanto na minha página quanto do Condonecta, de mais de 11 mil contas, e no YouTube, mais de 500 contas. Então, isso também é muito bom. É um alcance totalmente porque o mercado vê a qualidade que a gente quer entregar, né? Como faz parte do nosso plano de negócio. Não vou me prolongar, agora já vou deixar, né? Hoje a gente vai receber nossa síndica anfitriã, é a Adriana Santos. Ela é síndica 5 estrelas, ela também é empresária, está assumindo a gerência de uma administradora, né, em São Paulo. Ela também faz parte da cadeira da Anacom, né, Adriana? Como é diretoria, né? Você faz parte. Não, Não, a né? Cleusani vai me levar para a Anacom. Aham. Eu sou, eu sou da comissão da advocacia condominial da OAB seccional Sé São Paulo. Isso. Isso. É que eu confundi com a Cleusonia, mas ela também é. E membro da OAB, né? Cadeira. Isso é muito bom de estar recebendo uma pessoa que sabe muito. E a gente vai falar hoje, né? Um pouco o tema é justamente essa relação do síndico e os fornecedores, né? Os seus fornecedores, seus prestadores, né? Qual o problema que vocês entregam? Né? Agora eu vou passar a voz para nossa convidada. Adriana, você já tá como co-host, então você vai conseguir apresentar, né? Você tiver alguma apresentação, fica à vontade e mais uma vez obrigado pela sua participação. Obrigada, gente. Boa noite agora, oficialmente, a todos. Obrigada, Rômulo, pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou no Condonecta aqui participando efetivamente, né, de uma apresentação, de uma reunião de grupos, e eu acho que todos aqui têm o mesmo propósito, né, que é, falo, em primeiro, assim, faz muito parte dos meus valores, que é valorizar o nosso mercado condominial, né, honrar o nosso nome, honrar a nossa profissão, o nosso ofício no condominial, porque é o bom trabalho feito pela Adriana, pelo Rômulo, pela Cleusani, Mariane, Bia, o engenheiro Kleber que está aqui, Luiz Felipe. É o bom trabalho feito por todos nós que vai reverberar no mercado, que vai, de fato, valorizar perante aquele que é o condômino, que só vive a vida de condômino, que não está ali no dia a dia, vivenciando o que a gente vive, se relacionando com prestadores de serviços e sabendo as dores e tudo que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, em primeiro lugar, muito obrigada a vocês e espero que juntos a gente consiga, né, cada vez mais fortalecer essa união aí e cada vez mais voar, né, crescer. De fato, comentei com o Rômulo quando ele me convidou, eu falei, Rômulo, eu vou para um bate-papo, né? Eu não preparei nada de, nossa, que vou apresentar aqui um slide, uma super palestra, porque, gente, problemas com fornecedores é vivência.
é o nosso dia a dia, é o que acontece toda hora, né. Aqui nós temos fornecedores, prestadores de serviços e temos os consumidores dos serviços, que são os síndicos. Então eu quero fazer um bate-papo com vocês, para que cada um consiga colocar aqui a tua experiência, tanto do lado cliente, quanto do lado prestador de serviço. Vou falar um pouquinho como que eu atuo nos meus condomínios, né, e isso vai estar interligado, tá bom? Vou passar para vocês rapidamente um slide da minha apresentação, para quem não me conhece. Tá bonitinho aí na tela? Assim, Tá Adriana, Tá, lindo, tá Rômulo? lindo. tá perfeito. Tá dando? Tá. Então aqui sou eu, oficialmente, em um dia que eu não cheguei de um congresso, não estou com essa cara destruída, tá? Eh, eu falo um pouquinho dos valores, né, do que eu realmente acredito, qual é o papel do síndico profissional? A Mariane estava falando isso aí, junto com a... Desculpa, esqueci o nome. Elisa, Lívia. Estavam Elisa, falando sobre isso, né? Falando do síndico morador e do síndico profissional. O síndico profissional, ele tem a tarefa de desempenhar uma missão, de fato, profissionalizada dentro de um condomínio, e dizer valorização patrimonial, que é o que o condômino quer, é o que ele busca. Como é que você traz a valorização patrimonial? Valorizando gente, não esquecendo que ali moram famílias, seres humanos, crianças, idosos, muitas vezes uma pessoa com necessidade especial, a pessoa que precisa ser cuidada como ser humano. A nossa tarefa é cuidar de gente, né? Não é só cuidar de estrutura, não é só cuidar de parede, de elevador, de bomba, é muito cuidar de gente também, né? E aí eu falo que eu sou síndica 5 estrelas, certificada pela Fundação Vanzolini USP, tá? Gente, eu coloquei aqui para vocês, eu não coloquei a minha apresentação, desculpem. Eu coloquei uma. Eu errei o slide, peraí. tudo bem. Ô, pessoal, aproveitem esse momento, separem um caderno, uma caneta, anotem tudo que vocês verem de valor, até para fazer parte, né? Tirem suas dúvidas depois e depois vem com toda a sua apresentação também. Vamos fazer esse bate-papo de muito valor. Hoje é um dia de muita troca, então vamos aproveitar ao máximo. Foi agora, Rômulo? Ma- fa- Compartilha aí. Apareceu minha tela? Ainda não, Ainda não? ainda não. Ué, peraí. Agora sim, Agora sim? agora sim, Desculpa, gente, eu errei o slide. Agora tá certo? tá certinho. Tá? Bom, agora tá. Agora sou eu, tá, Adriana Santos, tá? Eu falo dos diferenciais. Gente, isso até, eu não sei, a Mariane está falando que começou agora, até mesmo se servir como inspiração para elaborar um material, tá? Eu não me oponho de você, de repente, usar alguma coisa do que eu coloque aqui que você achar que é interessante. A gente está aqui, está para se ajudar, para um ter uma ideia do outro, que possa aproveitar, que ache interessante também, tá? Então, como que eu me apresento para um condomínio? Essa é a apresentação, não é a proposta financeira, que é para falar quem é a Adriana, tá? Então, eu falo das minhas experiências, tá? Do meu currículo profissional, de fato, tá? Dos meus certificados, da minha formação, tá bom? Falo um pouquinho dos meus valores, e aí eu falo que eu sou síndica 5 estrelas certificada pela Fundação Vanzolini. As minhas formações, especialização em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, administração de condomínio pela Escola Paulista de Direito, sindicatura profissional, eu fiz o curso de síndica profissional em 2012 na Escola Paulista de Direito com a professora Roseli Schwartz, tá? Sou pós-graduada também em Direito Imobiliário, também pela Escola Paulista de Direito, administração de condomínios pela Tecnoponta, talvez a Cleusani conheça, lá com o Sérgio Craveiro, em 2010. Então, eu sou da primeira geração do Sérgio Craveiro,
tá? Quando o Sérgio Craveiro atuava na Tecnoponta, e tenho atualização em gestão condominial pelo CREA, fiz em 2018. E aqui nessa atualização de gestão, a gente tem muito foco para essa parte de prestação de serviço. Às vezes a gente vai, mulher, né, em um condomínio maquiada de salto alto e de saia longa, falar de uma apresentação e às vezes o condomínio fala assim, meu Deus, mas ela sabe como é que funciona uma pintura de um prédio? Lógico que eu não sou engenheira, lógico que eu não sou técnica, mas nós síndicas profissionais, independente do sexo, a gente está no dia a dia nos eventos, a gente está nos cursos e a gente sabe quais são as etapas de uma pintura. A gente sabe onde é o momento da lavagem da fachada, a gente sabe qual é o momento de aplicar o impermeabilizante, qual é a demão, qual é a segunda demão, qual é o tipo de tinta para área externa, qual é o tipo de tinta para área interna. Então, assim, um pouquinho de conhecimento a gente tem que ter, porque como é que a gente vai acompanhar uma obra de pintura em um condomínio e a gente vai deixar na mão de quem? Do zelador? Ou na mão do supervisor de obra, simplesmente, né? Lógico que a gente vai contratar uma empresa idônea e na qual a gente confia, né? Mas a gente tem que ter um mínimo de conhecimento para acompanhar aquela obra, para acompanhar o cronograma daquela obra. E isso tudo, antes de dar o start, isso tem que estar desenhado no cronograma, né? Para quando começar a obra, aquele cronograma ser seguido à risca. Quem aqui não sabe das dores de cabeça que é qualquer obra? Quem aqui não sabe dos problemas que a gente enfrenta quando inicia uma obra em relação a surpresas, surpresinhas desagradáveis, em relação, às vezes, até falha do prestador, falha da equipe, que geram atrasos, e imprevistos, que muitas vezes também, né, imprevistos relacionados a tempo, ai, choveu, pegamos um período de chuva. Então, enfim, para tudo isso a gente tem que estar preparado, né? Síndico tem que ser um pouquinho de tudo, né? E aí eu falo um pouquinho sobre os valores, né, da valorização patrimonial dos condôminos, os nichos de atuação que estão ligados à minha formação profissional, né, que é a sindicatura profissional, mediação em conflitos. Tenho formação, sou mediadora em conflitos também. A visita técnica, que aqui a gente faz o diagnóstico da estrutura do condomínio, né? Então, não só a visita técnica e estrutural, como a visita à vistoria contábil e a parte de consultoria jurídica que eu consigo, né? Não preciso, por exemplo, quando eu assumo a sindicatura de um condomínio, eu não preciso de um advogado para analisar os contratos, porque eu tenho conhecimento técnico para isso, né? Antes de assinar qualquer contrato, eu consigo analisar as cláusulas e entender se aquilo ali está sendo bom para o meu cliente condomínio, tá bom? Aqui eu destrincho um pouquinho de cada área de atuação e um pouquinho de depoimentos. Eu não vou ficar aqui muito fazendo a minha propaganda, é mais para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? E até onde eu cheguei aqui fui convidada pelo Rômulo para estar aqui entre vocês, tá? Então vamos direto ao assunto, obras, né? Eu queria ouvir aqui quem é prestador de serviço aqui, quem faz obra em condomínio. Vou começar pelos painéis aqui, ó, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, a primeira pessoa que está na tela é a Bia. Olá, boa noite. Boa Eu sou noite. arquiteta, né, diretora da BIS Estúdios de Arquitetura. Nós atuamos com projetos condominiais e residenciais e também com gestão de obra, né? Em geral, a gente é contratado pelos condomínios para interceder as contratações junto a construtoras, porque um dos fatores que é muito importante para um condomínio é exatamente esse, né, que você falou, Adriana. Por exemplo, você não é engenheira para saber todo o processo de pintura. Você tem um conhecimento. Então, você precisa ter ao teu lado profissionais que você confie e que te garanta que aquele orçamento que você está recebendo de 5, 6 empresas, eles têm a mesma linguagem, eles estão falando a mesma coisa, para que você não seja enganada. Porque hoje o que a gente mais encontra nos condomínios é um condomínio que faz uma obra que não para de ter aditivos. Por quê? Porque tem erro no projeto, porque o projeto não contemplou aquilo escrito, né? Então, hoje, a nossa atuação é tanto em projetos
quanto à gestão de obras, onde a gente faz esse intermédio do condomínio com as construtoras. Legal, Bia, obrigada, viu? A próxima, Mariane, eu já sei que não é prestadora de serviço. Cleusani, quer falar um pouquinho? Não sei se você acha que você tem a agregar em relação a essa questão também pela sua vivência. Olha, boa noite oficialmente a todos. A minha visão, neste caso, enquanto advogada, eu estou sempre observando a questão das EPIs, né? Se os funcionários, se os contratados, eles realmente fazem uso dos equipamentos de proteção, sobre as questões trabalhistas relacionadas, ainda que seja uma terceirizada, existe uma corresponsabilidade do condomínio, e nem sempre isso é visto ou percebido pelo síndico, porque geralmente os contratos falam, né, que eles acham, por ser terceirizado, eles acreditam que não existe uma associação com o síndico, a responsabilidade, isso existe. E geralmente eu observo esses critérios e a questão do contrato também, dos aditivos do contrato, prazo, início, término, a questão da obra, se ela está em equilíbrio, em consonância com a regra condominial, porque tem muito isso, a questão, por exemplo, da LGPD com os trabalhadores. Basicamente, é nesse aspecto que eu atuo e faço as minhas observações. Bom, a respeito até do que a Cleuseni falou, gente, Mariane, que está aí, né, pelo que ela falou, nem há tanto tempo assim na sindicatura, talvez ela já tenha vivenciado situações como essa. Eu me refiro a você, Mari, pelo nosso bate-papo inicial, do que você me compartilhou, tá? Em relação às EPIs, muitas vezes os prestadores de serviço que estão aqui vão concordar comigo, eu acredito, isso está no contrato, tem o termo de entrega de EPI, o funcionário, o prestador ali, ele assina, mas ele não usa. Quantas vezes, o quão comum é a gente passar em uma obra de condomínio e o funcionário está ali sem o capacete, sem a bota, né? E muitas vezes, como a Cleusani falou, o síndico ele não se sente confortável de chamar a atenção, porque não é de fato um funcionário dele, é da empresa. Muitas vezes o supervisor passou ali na obra de manhã, sumiu o dia inteiro, também não está vendo aquilo. E o síndico até pensa, gente, mas não é minha responsabilidade, é da empresa que eu contratei. E não, existe a corresponsabilidade do condomínio. Então, para o síndico, muito mais do que constar no contrato e ter o termo de entrega do EPI é fiscalizar o uso, é fiscalizar. Eu já me deparei, né, porque eu também, hoje não mais, mas eu dei assessoria jurídica para administradoras durante 13 anos. E quantas vezes a gente foi para uma ação trabalhista e teve que vir perícia no condomínio para, né, resolver ali uma questão de pedido de indenização por insalubridade, seja lá por que for, até acidente de trabalho, gente, que é muito comum, até corriqueiros do dia a dia, não vamos nem focar só nos prestadores de serviço, até corriqueiro de funcionário que recolhe o lixo e que tem vidro exposto e que o funcionário se corta e etc. Mas não vamos fugir do foco aqui, né? Mas bem pertinente o que a Cleusani falou. O próximo aqui da minha tela é o engenheiro Kleber. Boa noite. Boa noite. Desculpa, Kleber. Vocês estão ouvindo? Ô, Kleber, teu microfone está muito baixo. Deixa eu tentar dar uma melhorada. Quer passar para outro? Enquanto Agora fica bom. Agora melhorou. Porque tá longe, então. Melhorou. Vamos lá. Não, tá longe. Melhorou, então, né? Agora sim. Meu nome é Kleber, sou membro da Condonecta, na carteira de autovistoria predial. Tá? Esse é o serviço que eu estou prestando. E também inspeção de fachada por meio de drones. Tá? E a respeito desse assunto, Adriano, eu tenho
umas sugestões, né, para os síndicos. A Bia falou aí a respeito de projeto, né? Então, qualquer obra que vai ser executada no condomínio, a primeira coisa é projeto. Não tem para onde correr, porque justamente o que ela falou, lá na frente vão ocorrer aditivos, vão vir surpresas. E a outra vantagem do projeto é o seguinte: primeiro você separa quem vai fazer o projeto para você orçar com outras empresas, empresas diferentes, para você eleger a melhor, não a mais barata, a melhor em qualidade e na possibilidade do preço. Tá feito o projeto, você vai ter isso em mãos, com aquilo você vai procurar as empresas que vão fazer a execução. E na execução, Adriana, você falou aí a respeito do síndico estar acompanhando a obra. Concordo, legal, está ali no dia a dia, mas a gente tem duas coisas, né? Duas possibilidades. Você contratar um fiscal para aquela obra, né? Para ele tomar conta só daquilo, ele vai estar acompanhando, não diariamente, mas uma ou duas vezes, depende do tamanho dessa, desse empreendimento. Isso vai ser conversado, vai ser explicado por esse profissional, engenheiro ou arquiteto, e ele vai gerar relatórios e ele verifica tudo isso, a questão da EPI, que a Crisane falou, cronograma, a qualidade de como as coisas estão sendo aplicadas, isso é muito importante, se está sendo feito conforme as normas técnicas, isso o profissional ele é preparado para estar acompanhando. Né? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é você contratar para o seu condomínio uma assessoria técnica em engenharia. Pode ser tanto o profissional de engenharia e o arquiteto, né? Que ele vai fazer, além disso aí, outras atividades no condomínio. Por exemplo, buscar essas empresas para fazer os projetos, vai buscar empresas para fazer orçamentos, para livrar da carteira do síndico essa carga, né? O encargo de vocês tem muitas outras atribuições. Então, são esses dois itens aí que eu queria deixar para vocês aí. Legal, Kleber. Uma coisa que eu queria perguntar para você e para a Bia, dentro disso que a gente está conversando, como que vocês desenham, eu vou usar essa palavra, mas talvez nem seja mais adequada. Como é que vocês oferecem para o condomínio cliente, dentro do escopo do projeto, do desenvolvimento do trabalho de vocês, como vocês lidam com essa questão do cronograma de obras e do termo de entrega de obras? E eu vou explicar por que que eu gostaria que vocês falassem disso, tá? Porque muito comum nós sermos procurados como advogados por clientes, no sentido de que finalizou a obra, quitou a obra e ficaram pendências. E eu sempre, quando eu faço uma análise contratual para um cliente meu, eu foco nisso, eu foco no síndico. Olha, combine com a tua empresa prestadora de serviço como é que vai ser faseado esse cronograma de obras. Quando a obra finalizada, vai ter essa vistoria e esse termo de entrega de obras. Não receba a obra como finalizada sem essa conferência com esse termo de entrega de obras, porque isso é muito, muito, muito comum a gente se deparar com problemas nesse tipo no mercado condominial. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho na empresa de vocês, como é que vocês lidam com isso. Vou começar pela Bia, foi a primeira que falou, tudo bem? Primeiras damas também. Então, Adriana, primeiro, eu acho que começa na valorização do trabalho de cada pessoa, né? Eu sou arquiteta e quando eu fui fazer contrato específico para condomínio, eu busquei um advogado que me orientou desde a parte do contrato, como isso deveria ser feito. E uma das primeiras coisas que eu fui alertada é um termo de conclusão de obra, né? Que é um documento que me garante, quanto profissional, que eu cumpri, que eu estabeleci
né, os prazos que eu cumpri com o que estava previsto no meu acordo e garante ao condomínio, tá? E isso acontece comigo e eu oriento para todos os fornecedores, porque não é uma questão só da entrega do meu projeto, porque se você for buscar na lei, né, você tem garantias aí de pelo menos 5 anos que envolvem produto. Então, você tem que ter isso tudo muito bem documentado, né? Desde do tipo de produto que você coloca na tua obra com a execução da sua obra. Então, assim, primeira coisa esse documento é essencial que ele me garante, me protege e protege o meu cliente, né? A gente brinca, né, que a obra não se finaliza, a gente deixa, né? A gente esquece, deixa ela acontecer, e não é bem assim, né? A gente tem que ter termos que garantam essa conclusão, porque é o meu dinheiro, é o dinheiro do condomínio, é um bem, né? Então ele tem que ser levado a sério. A parte de cronogramas, ele é muito bem amarrado. A parte de projetos é a mais fácil, porque a gente, né, não tem um envolvimento de tantos outros setores, então é mais fácil a gente garantir um cronograma. Na parte de obras, depende realmente da dimensão que você tem, do número de fornecedores que você tem, e é necessário uma gestão de risco, é necessário você ter uma previsão, né, com mais datas. Um exemplo aqui, a gente acabou de entregar uma portaria aqui do condomínio, e é a única portaria que dá acesso ao hall dos elevadores, não tem outra via. Então, ela teve que ser executada em 2 etapas. Primeiro o lado direito da portaria, depois o lado esquerdo, para permitir que as pessoas passassem. Isso tem que estar no cronograma, porque não é uma obra convencional. Então, o seu prazo é maior. Então, enfim, buscar pessoas muito honestas e que te deem uma realidade muito próxima. O Kleber acabou de falar, né? O melhor orçamento muitas vezes não é o mais barato, e muitas vezes mesmo não é o mais barato, porque o orçamento mais honesto que você tiver, um orçamento mais realista, é muito provável que ele não seja o mais barato, porque o mais barato está contando com aquele aditivo. Então, assim, é uma busca que a gente tem, primeiro, respeitar cada profissional que está ali, buscar realmente profissionais para te apoiarem naquilo que você não domina e trabalhar corretamente, ser honesto, assim. Vai lá, Kleber. Então, na engenharia, não sei na arquitetura, mas na engenharia tudo depende, né? Nada é certo. Então, no cronograma, Adriana, o cronograma ele é físico e financeiro. Então, a melhor forma de você fazer o contrato é o contrato com pagamento global. Se eu não me engano, o termo é esse, que você vai pagar faseadamente, né? Por que que eu falo que tudo depende? Quando é feito no projeto o cronograma, é feito baseado em cálculos, né? É homem-hora, é tempo de cura, é tempo de transporte, depende do fornecedor, que a Bia falou aí. Então, pode ser que, na verdade, das vezes acontece isso, que vamos supor que o pagamento seja ali quinzenal. Nesses 15 dias, aquela etapa não foi cumprida. Aí, você tendo a fiscalização, ele vai dizer, olha, não foi cumprido por causa disso, disso e disso. É justificável? Não é? Ah, é justificável, mas você não está no contrato, você só vai pagar quando aquela fase estiver pronta. Tá? Esse é o primeiro ponto. Antes de prosseguir, Adriana, quando eu falo de fiscalização de obra, não permita que o contratado para a obra indique o fiscal, tá? Não dá problema. Ele vai fiscalizar para ele. Então, o primeiro ponto era o cronograma, o segundo, me ajuda aí, por favor. Termo de entrega de obras. Termo de entrega de obra. O próprio empreiteiro ele tem a ciência de que ele não pode se livrar daquilo sem ter um termo de recebimento. Tá? Aí eu volto lá na questão da assessoria técnica ou do próprio fiscal de obra. Isso está incluído no contrato desses 2 profissionais.
tá? Ele vai acompanhar a aplicação do material, aquilo tudo lá, para chegar no final e ver que realmente tudo foi cumprido de acordo com o que estava no cronograma ou não, né? Dependendo aí se houve aditivo, se não houve. As coisas foram aplicadas conforme a técnica e não esqueça, para tudo tem garantia, né? Você vai fazer uma obra na fachada, uma revitalização, aí dali a, sei lá, 2 meses começa a cair pastilha. Tem que ter uma garantia mínima. Agora eu não sei a média desse serviço, por exemplo, não sei a média, mas está previsto em contrato a garantia, lógico. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta também, mas eu queria deixar um aviso. Quem quiser fazer pergunta sobre alguém, o que alguém comentou, assim que eles terminarem de falar, vocês podem falar também, né? Inclusive, também depois vamos falar um pouco sobre os outros temas, que a gente não vai ficar só preso na reforma. Mas até sobre essa questão sobre o fiscal, né? Como o Kleber comentou. Queria perguntar nessa para vocês, né? Vocês e a Bia também, nessa relação que vocês têm com o fiscal de obra, né? É o fiscal que assina junto com o síndico ou é o síndico que assina? E se o síndico assinar, a responsabilidade é dele? Como que é essa relação na visão de vocês como prestadores de serviço, né? Quando vocês assinam ou quando vocês fiscalizam, quando vocês fazem essa consultoria, como que é a relação de vocês? Pode, vai a Bia, né? Vai a Bia. A Bia está falando primeiro? Fala primeiro, Bia. Então, primeiro que é como a Adriana já tinha pontuado, tá? O síndico, ele, ele tem que ter ciência de todos os passos e ele é responsabilizado por todos os passos. Então, o condomínio, ele pode ter o fiscal, ele pode ter todo esse aparato, mas não, o síndico, ele tem que ter ciência, sim. Na relação junto ao fiscal, né, tem que ser uma pessoa, como o próprio Kleber já tinha falado, de extrema confiança do condomínio, né, e ele tem que ser uma pessoa respeitada, ele não tem que ser visto, acho que nenhum profissional dentro da obra tem que ser visto como um inimigo ou alguém que está ali para te sabotar, né? Ou porque tem a pessoa que é da segurança de trabalho, que fica pegando no pé. Não, não é isso. Acho que tudo isso tem que funcionar. Essa conversa, essa comunicação tem que ser feita de forma muito direta. E sim, o síndico, a comissão de obra, todas as pessoas têm que saber o que está acontecendo dentro da obra. Tá? Então, assim, sobre a responsabilidade do síndico, ele pode ter todo esse aparato por trás dele. Ele pode ter fiscal, ele pode ter um empreiteiro, um engenheiro responsável, mas ele continua sendo responsável pela obra. Perfeito. Pode falar, Kleber. É justamente isso, é confiança. Não tem para onde correr, né? Você, síndico, está confiando no trabalho de uma outra pessoa que aquilo está sendo bem feito, bem executado. E assim, na comunicação entre o profissional e o síndico, né, pela expertise, pelo que a Adriana falou, né, que tem o conhecimento de alguma coisa, o síndico vai perceber ali se o profissional está enrolando ou não, né? E a comunicação ela é clara e vamos dizer assim amistosa, digamos assim, né? É parceiro. Eu sou parceiro do síndico. Eu tenho que tratar aquela fiscalização como se estivesse sendo feita na minha propriedade. Pelo menos é dessa forma que eu penso. Mas, enfim, é uma relação de confiança. Como eu falei, o trabalho ele é apresentado por escrito, né? E no momento que eu termino a fiscalização ali da semana, digamos assim, daquele dia,
eu vou gerar um relatório e eu tenho que ter o recebido do síndico. Porque lá na frente eu tenho que provar, né, se, caso haja algum problema, alguma prestação, eu provei que aquela informação foi passada pelo síndico, está aqui a assinatura, o recebido daquela pessoa. A doutora Clesani levantou a mão. Pode falar, doutor. Bom, daí eu ressalto a importância do síndico estar preparado e ter conhecimento sobre o que os profissionais vão fazer, porque de nada adianta o síndico, ele fala, por mais que ele tente ser didático, se o síndico não tiver uma mínima condição de conhecimento, não vai satisfazer, não vai ter resultado. É mais uma vez aí a importância do conhecimento do síndico. O síndico, de fato, não precisa saber, ele não precisa entender, ele não precisa saber a construção, mas ele tem que ter os elementos mínimos necessários para que ele tenha condição de avaliar, por exemplo, se um profissional ele está ou não enrolando. Acho muito importante a gente destacar, e esta é uma das diferenças do síndico orgânico para o síndico profissional. Não que o síndico orgânico não possa ter essa capacidade, mas o grau de comprometimento e de objetivo, ele se difere entre vários outros motivos neste motivo, nessa situação. Um detalhe também importante é como a Adriana comentou, a Bia fortaleceu, o síndico ele realmente é o que sabe tudo, mas ele não necessariamente faz tudo, né? Então ele tem que ter o parceiro, tem muito morador, todo na prática, que tem sempre aquele condômino que é o engenheiro. É o engenheiro, ou é o engenheiro aposentado, ou é o engenheiro que dá palpite. Ele vai ficar do lado da obra. É bom ter uma pessoa dessa do lado para que a obra corra bem e que até os prestadores, como nós temos aqui, os prestadores de serviço, se relacionem bem, né, com aquele morador. Porque aquele morador, muitas das vezes, é a pessoa que vai ficar falando mais abertamente, ele vai encher o saco e vai te validar perante aquele síndico e perante os outros moradores, né? Pode falar, doutor. Aliás, uma situação bem interessante que a síndica, no caso a síndica Adriana, pontuou, é que eu percebo muito essa questão do relacionamento do síndico com o morador, porque geralmente os síndicos eles criam uma certa distância e aversão de moradores que se posicionam. E, na minha visão, eu acho que isso é um grande erro, é uma falta de percepção do síndico para saber o quanto aquele morador pode ser útil. É evidente que existem casos que, né, a pessoa está ali para encher o saco mesmo, mas existem moradores, desculpa aí a palavreada, mas existem moradores que a gente pode sim extrair do conhecimento dele para ser um parceiro. Lembrando que, por mais que nós, aí agora eu já falo como síndica, lembrando que, por mais que nós sejamos síndicas, nós temos que lembrar que o maior interessado no patrimônio é o próprio proprietário. Então, nós, enquanto síndicos, nós não podemos nos colocar acima do proprietário. Nós temos que trabalhar por ele. Essa é a observação. E uma coisa que eu já observei em alguns condomínios é o seguinte: muitos esses moradores, os que enchem o saco, falando abertamente, muitas das vezes são aqueles que querem opinar, que querem ajudar, mas que não são escutados, que não são ouvidos, que não têm voz, ou que muitas das vezes eles são menosprezados. Em alguns casos são até tratados mal, são muitas vezes, só que eles têm várias coisas legais. E por tantas pessoas, tantas gestões anteriores que não entendem, ou até moradores que fazem aquela cúpula e que vão contra aquelas ideias, eles acabam se tornando sempre os que vão contra qualquer síndico, né? Eu já passei por isso em condomínio,
A primeira moradora que foi falar comigo em um condomínio que eu entrei uma vez, foi uma moradora que ela veio chorar as mágoas. Ela chorou as mágoas de anos que ela morava no condomínio. Mas foi aquela moradora tinha umas ideias tão legais que dava para aproveitar que eu parava, cara, como ela nunca escutaram ela, sabe? Isso eram coisas boas. Só que aí a gente vem para várias questões, não vamos prolongar muito nisso. Só que tenham cuidado, né, com esses moradores, né? Os moradores que enchem o saco são aqueles moradores que eles têm algo a opinar. Aí é papel do síndico saber tirar o melhor deles, né? Não só deles, mas de todos, na verdade. É, só uma coisinha, vamos concluir. Tem duas pessoas que ainda não falaram, né? Eu queria também pedir a opinião da Mariane e da Elisa, que elas estão juntas, né? Então, como a doutora Clesani comentou agora, do relacionamento do síndico com o morador, a gente está vendo aqui uma síndica que está entrando com uma moradora juntas, isso é muito bom, então, a visão delas, mas eu também queria pedir para o Rogério, né, falar. O Rogério, ele é membro, né, do Condonecta Business, ele é uma empresa de terceirização, Black Target, e o Luiz Carlos ainda não falou, mas o Luiz, ele é síndico, né, e foi convidado até pelo Kleber. Podem falar, falem também um pouquinho a relação que vocês têm sobre reformas, relação de vocês como prestadores de serviços, né, com os prestadores, fiquem à vontade também. Posso começar? Pode começar, mano. Eu não ligo, né? Eu acho que eu aprendo muito por ter essa hombridade de dizer, eu não entendo totalmente disso, me ajuda, me socorre. Eu não tenho problema quanto a isso, o Rômulo sabe bem disso. Porém, eu acho que, por exemplo, no caso da Elisa, né? Eu me apresentei, eu conversei com ela e eu vi, eu tirei, ela soube dizer o conhecimento que ela tem, e disso eu falei para ela, eu falei, por que não você ser minha subsíndica? Né? Estou dizendo nessa parte, mas também eu acho que é válido para a obra. Ela conhece muito, tá? Ela tem muito conhecimento. A bichinha é boa, ela sabe, então ela vai me ajudar bastante. Então, quando a pessoa ela tem um posicionamento, ela tem um respeito, é diferente a gente receber essas informações. Como tem no outro condomínio, tem a perseguidora. Ontem ela chegou gritando aos berros comigo. Eu não levantei da cadeira, não quero escutar mesmo, e eu deixo isso bem claro. Não há diálogo, como não há respeito, não precisa ter diálogo. Então, nesse ponto, eu acabo sendo ferro e fogo, porque não existe, né? A pessoa chegar já gritando com você. Então, acho que a gente consegue, sim, tirar muita coisa boa de muita gente, desde que exista o respeito. Eu acredito que seja isso. Tem alguma coisa para falar de mim? Bom, eu tô pensando mais agora, né? Mas, assim, aqui com os meus prestadores, eu estava falando para a Mari que a gente tem uma relação muito aberta, né, no meu condomínio. Tanto que a Mari falou assim, vamos começar a dividir algumas coisas. Eu falei, olha, como funciona no meu condomínio, tá? Aqui no nosso condomínio, a gente é muito prestativo, inclusive, por parte dos condomínios. Eu falei para ela assim, nem sempre foi objetivo. Tem muitos funcionários aqui. Tem uma pessoa da limpeza, uma pessoa que faz uma questão do jardim, uma pessoa que de vez em quando faz uma manutenção para a gente. Então, assim, o cara que faz manutenção do jardim, ele tem a chave do DNL, lá, várias ferramentas dele, deixa tudo lá. Eu tenho a moça da limpeza, que ela tem a chave do escritório, inclusive, eu deixo com ela, falei com ela fica com a chave do escritório, porque ela tem a chave da casa da bomba, tem a chave da casa da energia, tem a chave de tudo quanto é lugar aqui. Então, se alguém precisa de alguma coisa, pega com ela a chave, vai lá, né, abre, faz essa gentileza, né, de auxiliar eu agora, por enquanto, síndica, aqui no condomínio, porque não é todos os dias que eu estou. Né, dia sim, dia não, eu estou no condomínio. Então, aqui é muita parceria aqui entre nós, muita parceria. Então, essa relação que se cria, o síndico,
com o morador e com o prestador é importante. E falando aqui do que o Romulo estava falando sobre quando tem aqueles cri-cri, essa noite eu mandei até um áudio para a Mai, escuta essa. Que ele viu que ele fez besteira e ele mesmo apagou o áudio, mas eu gravei tudo antes de eu apagar. Ele usou umas palavras assim que não se cabe dizer em grupo, nem pessoalmente. Coagiu, né? Coagindo o morador, assédio de morador, né? E ele disse que quer vir candidato a síndico. Eu falei, não vai ganhar nunca nessa vida. As pessoas gostam dele, porque ele é muito arrogante, ele é prepotente, ele é muito, como eu posso dizer, ele é ríspido demais com as pessoas, ele não tem empatia, ele não sabe, não posso, nem mesmo como morador ele consegue se portar. Então, assim, eu tenho bastante dificuldade com ele. E hoje ele está como súbdito. Eu falo, meu querido, você tem muito a aprender ainda antes de você. Você tem que fazer relações interpessoais, porque você não tem isso. Isso não existe dentro de você. Você precisa saber lidar com pessoas. O condomínio, em si, gerir o condomínio, teoricamente é fácil, mas lidar com pessoas é mais difícil ainda. E isso ele não consegue, não sabe fazer. Ele perde a linha bem facinho, bem rápido. Bem rápido. Bom. O Rogério ele estava fora, não sei se ele consegue falar agora. E o Luiz, né? Se conseguirem falar, mas fique à vontade também. Sendo que essa criança hoje. Dona Maresia. Bom, eu tô aqui, tô ouvindo, tá? Oi, meu amigo. Fica à vontade, pode falar também, se apresenta, né, pessoal? Fica à vontade, amigo. Tá bom. É que na verdade hoje eu tô aprendendo com eles, né? Porque o nosso Todos nós, segmento é né? um. Então, na verdade eu tô aprendendo muito, né? Porque eu ainda não passei por essas situações. Na verdade, nós somos uma empresa terceirizada, né? E não tivemos esses assuntos que acabou rolando porque é mais sobre obras, né? É mais sobre gestão de síndico e prestador de serviço em relação a isso, né? Mas é interessante, porque é bom que eu já fico sabendo de algumas coisas. É bom saber também porque alguns casos, né, eu até queria perguntar aqui, tem a Adriana, é advogada, a doutora Cleuzani, também é advogada, queria perguntar nesse papel jurídico, porque tem síndico que quer usar os funcionários da terceirizada para fiscalizar, né? Isso acontece, acredito, Rogério, que você já Acontece, tenha... Acontece, né? Então, acontece. e como até a doutora falou sobre os cuidados jurídicos que o síndico precisa ter, jurídicos e trabalhistas, como que funciona essa relação, né, de pedir para os funcionários da terceirizada serem fiscais, acompanharem alguma coisa? Pode gerar algum conflito, pode gerar algum problema? Ele ficou abraçado com a mão. Pode falar, pode falar, pode falar, Adriano. Eu acho que a doutora tem. Pode falar, Adriano, por favor. Cleuzeni, vou deixar um pouquinho para você que você está no trabalhista também, né? Tá. Então, Vou falar rapidamente, Rogério. A gente falou de um ponto aqui que foi EPIs, né? Como você é de terceirizada, imagino que você deva ter mão de obra aí de portaria e limpeza, né? Correto. Normalmente é que as terceirizadas têm. Então, fazer um alerta aí em relação a essa questão também do uso do EPI, porque não se aplica somente para prestadores de serviço, né? Como a gente falou de obra que a gente está nesse painel obras, tá? Então, também ficar sempre atento a isso. E vou introduzir aqui, né? O condomínio ele tem a responsabilidade subsidiária sobre a contratação dessa mão de obra terceirizada, o que implica em que
assumir realmente esse tipo de situação, né? De querer, do síndico estar na linha de frente, dando ordens e delegando tarefas diretamente para o funcionário terceirizado. Em regra, as empresas de terceirização de mão de obra têm um supervisor ali que faz as visitas, né? E é papel desse supervisor. Então, o síndico ele tem que se reportar ao supervisor e o supervisor reportar à equipe. Mas eu vou dar a palavra para a Cleusani, porque eu acho que é legal a participação dela nisso, tá bom, minha amiga? Vou passar a bola para você. Obrigada. Assina embaixo, é exatamente o que a doutora Adriana falou, e, inclusive, essa é uma questão que chega com muita frequência à Justiça Trabalhista, que é as características, né, do empregador, do empregado terceirizado, PJ, digamos assim, e do CLT, porque vai ter a subordinação, terão todos os elementos da CLT. E isso é, de fato, um risco e que o síndico precisa estar atento. Então, não é recomendável de forma alguma, nem na base não, mas ele é camarada, ele é gente boa, ele está aqui. Gente, não existe isso. Por mais que seja gente boa, prudência e profissionalismo é o que nos garante. Eusani, e cuidado, Rogério, também, cuidado com o grupo de WhatsApp, tá? Funcionário de terceirizado em grupo de WhatsApp à disposição integralmente, né, em tempo integral do condomínio. O síndico, a qualquer momento, de manhã, de dia, de tarde, final de semana, domingo, né, passando orientações, ordem, regras em grupo de WhatsApp. A tecnologia é maravilhosa, mas tem que saber usar, tem que usar com sabedoria, tá? Isso caracteriza, de fato, o que o funcionário está à disposição em tempo integral do condomínio. Então, bastante cuidado com isso. Síndicos também. Foi o que eu falei na questão da primeira colocação das horas extras. Verdade, verdade. E até mas também a terceirizada tem a questão do supervisor, né, Rogério? Como é que funciona? Tem sim. Na verdade, a gente faz uma, uma supervisão bem fina em relação a isso. Todos os meses é feito o IPI para eles assinam o IPI e são advertidos se não utilizar o IPI, porque lá na frente a gente sabe que é um problema eles não utilizarem o IPI, né? E tanto quanto os síndicos, que foi falado, às vezes o supervisor ele vira as costas e eles não tá nem aí, né? Então, a gente cobra muito eles em relação a isso, tá tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Não É, Deus mesmo em alguns casos, né? tem que tomar cuidado, cara. Eu até, Mas tem até... sempre, Oi, pode falar. mas tem sempre um ou outro que acaba não utilizando, né? A gente sabe que é difícil, mas a gente fica no pé e a cobrança, todos os meses eles assinam, tem cobrança porque um processo por falta de um IPI, aí não é legal, né? Sim. O Luiz, a Mariane comentou, né? Eu até também queria perguntar aqui para todos na relação como síndico, né? Esses moradores que chegam gritando, né? Eu Ah, particularmente eu acredito, né? Isso particularmente. Pessoa que chega gritando com você, você não reage, né? É claro que você tem que dar a voz ao mesmo tempo. Você não pode ignorar, porque aquilo muitas das vezes inflama cada vez mais aquela pessoa, que ela é corriqueiro. Chega um ponto que ela é tão ignorada, como eu falei antes, que ela se inflama, né? Então, como que é a relação com esses moradores, né? Principalmente a gente está falando de obra, mas é sempre um relacionamento, né? A gente sempre tem o relacionamento do prestador, o relacionamento do síndico com o morador. Em muitos casos tem essa ligação, né? O prestador ter que responder a algum morador. Já vi muito isso acontecer, vi um morador que pergunta para o cara que está fazendo a obra. Às vezes o cara não sabe nada, mas tem que responder, porque senão ele é falado que não atende, que não responde. Isso acontece, né? Temos
o morador, né? Como a gente ouve não sei se vocês já ouviram, né? O Francisco Nazaré fala muito, é o condemônio, né? Aqui tem os condemônios, ele fala assim, né? Então, e como é que é essa relação com vocês, né? Os moradores que chegam falando de uma forma ríspida, começam a gritar, como que vocês reagem? Vocês não reagem? O que vocês fazem? Aqui na lista está a primeira Adriana, né? Nossa convidada, pode falar. Uau! Espera só um pouquinho, peraí, gente. Barulhos domésticos, vamos lá. Em relação a essa questão, vou falar uma coisa para vocês, assim, sem parecer soberba, mas quando a gente se coloca em uma posição de, poxa, ela é a nossa síndica, ela é advogada, ela tem experiência desde 2009, né? Porque normalmente quando eu vou para um condomínio, a gente fala o nosso currículo, né? Olha, sou advogada condominialista desde 2009, sou síndica desde 2014. A gente assume uma postura que o cliente ele percebe que você não é de todo inexperiente, né? E a gente sabe que o ser humano tem um dito popular que fala, né? A lagartixa, a minha mãe é mineira, ela fala, a lagartixa sabe onde ela bate a cabeça, né? Então, é óbvio que aquele condomínio desrespeitoso, se comigo, ele vai ser qualquer pessoa, né? Mas a gente também sabe que as pessoas, de modo geral, elas filtram e elas sabem ali com o que elas estão lidando, né? E nós também somos responsáveis por sinalizar e por deixar bem claro às pessoas com quem a gente se relaciona até onde elas podem ir, né? Tem também uma frase que diz: as pessoas te tratam do jeito que você permite, né? Então, isso tem muito de postura, tá? Lógico, já aconteceu comigo, né? Muito mais no início no início da minha carreira, no momento que eu era um pouquinho mais inexperiente, e a gente vai aprendendo a lidar com isso de acordo com a experiência, com as situações corriqueiras do dia a dia. Hoje, gente, eu sou muito de respostas objetivas. Então, eu tive um caso a semana passada de um morador que eu boto no meu telefone particular. É um condomínio onde eu sou síndica há 9 anos, ali tem um telefone particular, mas ele era uma pessoa impecável. E aí ele entrou em contato a semana passada no telefone do escritório e ele falou: o telefone final 34. Não, ele falou assim, ele sabia que eu bloqueei, obviamente, né? Eu te chamar, não te achei. Eu falei: que número você mandou? Bruno, não estou conhecendo isso agora. Eu falei: então, você manda nesse número aqui? Aí ele chamou nesse número, que era o WhatsApp corporativo, que vem lá os horários e tudo mais, a resposta automática, e no meu pessoal, obviamente, não tem isso. E aí ele colocou: o telefone final tal não está mais disponível. Fui objetivo. Não, só um não. Sem delongas, sem muitas justificativas, porque assim, a pessoa entende, já sabia, ele queria me dar uma cutucada. É um condemônio que já tiveram inúmeros episódios. Eu já tive dessa pessoa de assim, ó, literalmente o dedo assim na cara, falando com você, como fala, esbravejando, né? Como, sei lá, não sei nem que adjetivo utilizar para uma pessoa que age dessa maneira. E, francamente, não tem uma fórmula mágica para a nossa atuação. Tudo depende do momento em que você foi enfrentada. Às vezes você não tá, você está ali num espírito de alegria, você chegou com, né, num ânimo diferente, e aí, de repente, você é atacado, você não está preparado, então você não sabe como agir, né? Tudo é muito do momento, e a gente só consegue lidar de acordo com a experiência. Conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente vai sabendo lidar com isso. Bater papo, como a gente está aqui, trocar experiência também para vivenciar através dos nossos colegas, através das histórias dos nossos colegas, a gente vivencia e fala: poxa, né? Algo parecido já aconteceu comigo. Ou se acontecer, a gente aprende a lidar.
não tem uma fórmula mágica, infelizmente, poderia ter, mas lidar com gente é isso, gente, é a surpresa. E que pena que nem todos, né, conhecem os valores de respeito, né? Nem todos. A pró- Pode falar, Bia, na tua visão de como arquiteta, como prestadora, né, como que funciona aí? Já passou por isso? Conta uma história. Eu acho que, pegando o gancho do que a Adriana falou, a maturidade, ela te dá essa paz, né? Então, assim, e uma coisa que eu aprendi muito lidando com pessoas é que a forma como as pessoas reagem é muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, lidar com o ser humano é isso, né? Lidar com o condomínio é isso. Eu falo que na nossa profissão é ainda mais sutil e ainda mais delicado, porque a gente lida com o lar das pessoas e a gente lida com os sonhos das pessoas, né? Então, toda vez que a gente está entrando dentro da casa delas, porque a portaria, o hall, o play é a casa delas, então a gente está numa zona muito delicada. Então, assim, se não for primeira dica, não está num bom dia, não vai no condomínio, entendeu? Bateu o carro, tá? Brigou com a mulher, não vai no condomínio, entendeu? Então, assim, deixa isso passar, porque, assim, é uma área de conflito, é uma área muito sensível, né? A gente lida com todas essas pessoas que querem expor tudo delas, o sonho delas, e a gente tem que administrar o sonho de todas essas pessoas e ter essa paciência. Então, assim, a primeira coisa é respirar e entender que isso não é com você. Essa é a nossa profissão, né? Não levar jamais pelo lado pessoal, porque essa é a nossa profissão e a gente tem mania de levar para dentro da nossa casa algo que é da nossa profissão, né? Não é, gente. A gente lida com sonhos, a gente lida com ser humano e é isso, né? É muito pior que telemarketing, porque a gente está dentro, literalmente, da casa da pessoa. Então, a primeira coisa é não tá no bom dia, nem vai no condomínio, gente. Nem vai, não procura, porque senão você vai encontrar aquele com o demônio, entendeu? Ele vai estar te esperando lá nesse dia, porque é assim que acontece. Então, a maturidade, ela vai te dar isso e está muito ciente. Não é seu, não é um problema seu, é da sua profissão. E aí, respira, e aquilo é muito mais sobre da outra pessoa do que sobre você. E profissionalismo. É como a Adriana falou, olha, desculpa, mas é esse celular, é esse horário, e nesse momento é assim. Eu gostei dessa frase. Eu acho que vai virar uma postagem, ô Bia, se você permitir, é claro. Maturidade te traz paz. Vai virar um conteúdo. Fica até uma ideia aí de conteúdo para todo mundo. Faz uma postagem com Gostei. essa frase, que essa foi boa. Até uma coisa, a Adriana falou lá no comecinho, né, que a nossa valorização profissional é cuidar das pessoas. Então é justamente isso, né? A gente cuida das pessoas e é nosso profissional, a gente cresce com isso, né? Doutora Cleusani, quer falar alguma coisa? Compartilhar? Na verdade, eu estou ansiosa para ouvir entrou o colega aí, os demais colegas, que eu estou achando assim, como o outro colega, eu estou aprendendo demais. Sim, sim. O Rogério, eu acho que ele está tendo tá caindo. Ele entrou duas vezes aqui e caiu. Ele deve estar com alguma incompatibilidade. Vamos falando e a gente retorna lá com ele quando ele entrar, né? Kleber, fala alguma coisa, compartilha aí um pouquinho, uma história, algo a respeito disso, qual é a tua visão, claro, né? Eu lido muito com os moradores, né, do condomínio, nas vezes que eu tenho que inspecionar as unidades, né, e às vezes ocorre da pessoa achar que não tem problema e que o problema foi resolvido, mas que
isso aqui não é nada, tal, e a gente tem que ter ali jogo de cintura para estar explicando tecnicamente que aquela pessoa tem um problema na unidade dela. Assim, mas nunca tive problema não. É questão de paciência e você impor o seu conhecimento ou a sua sabedoria, né? Como você tem dito aí. O máximo que eu passei foi uma pessoa que ligou para mim e estranhou que eu tinha verificado que havia vazamento de gás no relógio dele. Aí ele tentou se impor porque no mês passado, ele tinha feito uma manutenção, mas que, infelizmente, eu vou ter que verificar novamente para mostrar para o senhor que existe um problema. Aí só fui lá e provei para ele que tinha um problema, mas assim, é paciência, maturidade e equilíbrio, né? Para lidar com as pessoas. Primeiro, a síndica tinha perguntado se a pessoa podia me ligar. Eu falei, lógico, todos são meus clientes e os meus dados estão no contrato e está disponível para todo mundo. É lógico, a gente prefere a mediação do síndico, mas o morador pode fazer o contato diretamente, não há problema nenhum. O máximo foi isso aí, Romulo. Equilíbrio e paciência e maturidade. Tem até um cuidado, né? A pessoa que fizer contato, né? Mesmo podendo, tomar um cuidado, porque tem muita gente que você não sabe o que que aquela pessoa vai usar. Às vezes aquela pessoa vai querer usar algo que vai falar contigo para ir contra o síndico, né? Então aí às vezes Não, eu cria tenho um clima, né? muito cuidado, cara. Eu tenho muito cuidado com isso. O que eu falo com o cliente é lógico, a gente vai avaliar ali o que pode ser dito ou não, né? Eu tive um serviço, o último serviço, eu consegui por meio de uma moradora, não pelo síndico, né? E ela me passava algumas informações, né, a respeito da pessoa e eu já sabia como tratar a pessoa e algumas coisas ele também dizia a respeito do conselho dos moradores, mas é lógico, eu não posso dizer que ele pensa daquela pessoa e vice-versa, né? Senão, quem vai estar arrumando um problema sou eu. Então, inclusive, ele perguntou o que que a fulana falou. Olha, aí eu tento ali ser o mais discreto possível, né? E Aí, falar, como eu falei antes, a gente fala coisas técnicas, né? A respeito do problema. Olha, a respeito do problema, o que tem sido passado é assim, assado. E é assim que eu devo agir para resolver. Eu não vou falar pessoa, para o que, que a pessoa tem dito a respeito dele. De forma nenhuma eu posso fazer uma coisa dessa. Primeiro porque eu vou perder o cliente, né? isso é. Ô Mário, você levantou a mão, pode falar. Questão dos engenheiros, né? O Clubinho do Contra denunciou o condomínio, dizendo que o prédio ia cair, estava horroroso. Gente, é só uma pintura. E não está bem feio, na verdade, só lá em cima, assim, naquela pontinha, esqueci o nome daquilo, por causa das goteiras e tal. Enfim, denunciaram o condomínio para o Ministério Público foi lá e mandou a gente fazer uma obra que custa 1.200.000. E o engenheiro que eu tinha contratado para fazer um laudo, ele tomou a frente, inventaram uma comissão, fizeram uma comissão de obras totalmente incompetente, gente. Aqui eu posso falar, né? Não fazem nada, não faz nada só para quem? Otária. É incompetente sou eu, porque eles falam no grupo, né? Eu sou incompetente, mas eu faço serviço. E aí eu chamei, na semana retrasada, eu tive uma reunião com o engenheiro e falei para ele, posicionamento. Ele é muito calmo, ele é muito calado. Aí a outra que é pedagoga, a gente nada contra profissões, porque cada um tem a sua, e a gente estuda para falar sobre aquilo. Então, por exemplo, eu sou síndica, eu não tenho nada a ver com os advogados, com os engenheiros. A gente sabe um pouco, mas eu não sei além de vocês, né, do que vocês fazem todos os dias.
Então, às vezes, eu fico revoltada. Eu chamei ele para uma reunião e falei, olha, você é engenheiro, você estudou, é seu nome que está assinando ali. Você não pode deixar aquela condemônia te mandar em você. E aí eu sentei, expliquei, falei que eu quero posicionamento, tudo. Então, na semana que vem, a gente vai ter a nossa primeira reunião. Vamos ver se agora ele se impõe de fato. Porque eu sou bravona, né? Eu sou bem... Eu sempre tô com a cara fechada, eu sou de poucos amigos, eu sempre fui muito antissocial. Acho que por isso que eu tenho toda essa vergonha. Mas eu tive que chamar a pessoa que está responsável, que assina, e ela pode acabar com a vida dela, tive que chamar ele para ele se posicionar. Então, também é meio complicado, né? Sempre entra essa parte do posicionamento. A gente precisa se posicionar. Senão, eu aprendi uma semana passada com um morador. Cavalo que não dá coice, nego monta na gente. Aí eu aprendi essa agora. Mas, Mari, Só quero contar isso para vocês. mas uma pergunta, antes não tinha feito o laudo? Foi depois da denúncia que buscaram fazer? Não tinha Não, auto-vistoria? não. A gente já tinha chamado um laudo para fazer. Aí, com o laudo, a infeliz, sei lá, acho que, não sei o que aconteceu com ela, resolveu passear no pátio para infernizar quem estava quieto, quem está trabalhando. Aí começou a tirar foto. A denúncia foi feita, se eu não me engano, 3 meses depois do laudo. Porque a gente estava. O que eu falei? A gente faz o laudo e coloca as prioridades. Porque lá não tem dinheiro, não tem caixa. A gente pegou o condomínio com 1.200.000 de dívida. Ele estava literalmente no fundo do poço. E a gente foi levantando o condomínio, pagando tudo. Só que agora ela quer que a gente faça um milagre. E aí não tem. A gente ainda está terminando 2 acordos com a prefeitura de pagar. Então, não tem dinheiro. Então, qual foi a minha opção? A gente chama, faz um laudo, vê as prioridades junto com o morador e a gente vai rateando e fazendo aos pouquinhos, para não deixar de fazer nada e nem onerar o bolso de ninguém. Mas, perdão, esse laudo é uma perícia ou é só um ponto de vista de um engenheiro? Ele tem a perícia também. Não tem nada caindo, o condomínio está inteiro, está tudo bonitinho. Foi apresentado na Assembleia quando eles inventaram de fazer a comissão. Eles denunciaram tudo. Tudo que não precisaria denunciar, eles denunciaram. Aí você vê. Pode falar. Eu já tive uma situação semelhante, mas não chegou nesse ponto da denúncia. Aí eu chamei o Corpo de Bombeiros e todo município ele tem a comissão, né, que avalia, e o CREA, e sempre perícia. É a única coisa que a justiça também, porque o juiz também não ele também entende disso. Ninguém entende. Quem vai poder? Ele vai se basear no parecer, né, jurídico, numa perícia para poder tomar a decisão. E isso é muito grave, esse tipo de denúncia infundada, isso é muito grave para quem fez, né? Sim, essa denúncia eles fizeram para o Ministério Público e foram 3 engenheiros. Os 3 olharam, a gente passou a manhã toda passeando no condomínio. Eu queria ver um bloco. Falei, escolhe qual você quiser. Eu não optei nenhum, falei para ele, escolhe qualquer um que a gente sobe com vocês. E eles falaram, o condomínio não vai cair, não estou entendendo qual foi o motivo de tudo isso. Mas é a pessoa desocupada que quer prejudicar o outro, né? Eles são, acho que 10 pessoas para 440 famílias, tá bom, né? 10 condemônios. Posso fazer uma consideração, gente? Dentro desse cenário, Mari, a gente se depara, eu já me deparei inúmeras vezes com síndicos me procurando, porque precisava da assessoria em relação a situações dessas de denúncia. Acontece muito com a VCB aqui em São Paulo. Quantos condomínios eu já não atendi de denúncia porque não tinha VCB? Mas, na verdade, o que eu quero falar sobre isso é assim, síndico é um cargo político, né? Tanto é que nós somos eleitos em assembleia. Muitas vezes, a gente precisa entender a razão pela qual essas coisas acontecem. Na grande maioria das vezes, é a oposição,
é o condômino ou um grupinho de condôminos que é oposição à gestão do síndico e do corpo diretivo ali de um modo geral. E essa é uma maneira de atingir, ele faz isso e ele esquece que ele está inserido nesse cenário, que as consequências dessa denúncia cairão sobre ele, porque olha só, 1 milhão vai ser rateado para todo mundo. Essa pessoa fez isso totalmente inserida. Então, o que eu queria falar era muito mais em relação a isso, do relacionamento humano, dessa questão da oposição, dessa questão do condemônio que bate de frente, né, que aponta, que ofende, que agride o síndico, e que ele está ali só para empurrinhar mesmo. Ele faz essas coisas esquecendo que o prejuízo, que a consequência recai sobre ele, né? Até teve agora há pouco tempo nos grupos de WhatsApp de síndicos aí da vida, tem uma foto que está circulando que uma pessoa tirou a foto de uma barata na garagem. Então, ela mostra a barata e ela coloca no grupo de WhatsApp: olha, tem uma barata na garagem. E o síndico responde: autorizado a pisar. Por... Sim, são situações que, de fato, responsabilidade, querido, tem uma barata, mata. Ajuda aí, faz a sua parte, né? Então, é muito mais que também, né? Não bastasse todas as nossas tarefas que a gente já tem como gestor, como síndico, a nossa tarefa é também de comunicar de forma, né? Tentar, pelo menos, estabelecer, que a gente sabe que tem gente que não quer comunicação, mas, assim, tentar estabelecer, comunicar de uma forma adequada, que a pessoa que está ali para fazer a oposição política, e a gente vê isso até no nosso país de um modo geral, né? Só quer prejudicar quem tá na gestão. É só isso, não tem outra finalidade a não ser essa. Ela não Mas está nem eu preocupada com posso. o patrimônio dela, ela está preocupada em te prejudicar como síndica. Só que é aquele negócio, a pessoa quando eu achava que não pagasse a realidade que se faz. Eu acho que paga e eu acho que ela está fazendo a minha campanha como ela fez na eleição passada. Ela está fazendo para o ano que vem de novo, porque ela é uma idiota. E peraí que eu perdi o fio da meada. Eu lembrei que eu tenho raiva dela. Lembrei dela. Para prejudicar e eu uso isso sim contra ela. Cada um usa a arma que tem. Olha, pessoal, foi feita a denúncia. Por conta da denúncia, não dá para fazer isso. Por conta da denúncia, a gente vai ter rateio. Por conta da denúncia. Ah, mas quem foi? Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. Aí todo dia eu falei, a fulana, né? Pô, eu não posso provar, infelizmente. Se eu pudesse provar, esfregava na cara. O Ministério Público não te dá, não. Minha prefeitura dá. A prefeitura, se abrir a aquisição, ela dá. Fica a dica. Só toma cuidado na hora do que falar, que isso pode ir contra você, né? Como é que é o termo? Crime contra a honra. Isso aí. Não, então, não, mas eu não sei o nome dela, não. Mas é qualquer coisa já se atribui a ela. De tanto que, gente, vocês não têm noção de quanto essa pessoa é inferniza. Não, os próprios moradores têm que tomar cuidado com isso também, porque o Sim, síndico vai responder tudo o que acontece no condomínio. Então, se o sim, morador cobra, vai ser jogado depois, tudo vai no teu colo. Então, sim. toma cuidado na hora, até para na hora, eu falar o nome, olha só, cuidado, não fala nome, não sei, ninguém sabe, não fica falando nome, que isso vai. Eu falo. Assim, tô aproveitando para carregar um pouco aqui com vocês. Não, tudo bem, Fica à entendi. vontade, adorei a Fica à história. vontade. Tem Olha um só, monte. ô Mari, criminal não é a minha área, mas a gente não pode esquecer que está aí agora também o crime de stalking, né? O condômino que persegue o síndico demasiadamente de forma, sabe, encabida, descabida. Procura o jurídico da sua administradora, do seu condomínio, Processamos porque 4 tem já. maneiras de se proteger também. Processamos 4 já. Ótimo, Isso. é ótimo. Esse aí é o caminho. O Luiz, eu acredito que ele não vai conseguir falar, mas o Rogério voltou. O Rogério, a gente tinha feito a pergunta antes, faltou, até a doutora Cleusani queria ouvir a sua resposta. Né? Fica à vontade aí para você falar. Qual seria a pergunta? Desculpa, qual a pergunta?
Cara, eu até não lembro nem a pergunta. O que que a gente estava falando mesmo? Eu esqueci. O Ô, importante é ouvir a Adriana, participação do senhor. queria ver a sua participação. Ô, Adriana, o que que foi a pergunta aí? Me ajuda aí. Eu acho que ela não fez uma pergunta específica para o Rogério. Ela pediu, de fato, que fosse dada a palavra para ele participar mesmo. Sim. É que a gente É, que estava na falando verdade tem um a gente problema de estava internet. falando do relacionamento, né? Relacionamento com terceirizados. Quando alguém chega e fala mais alto com algum Isso, funcionário. isso, lembrei. É isso. Ô, Rogério, na sua aí, né, com a Black e tudo mais, como que funciona esse seu relacionamento? Como que os funcionários, né, o treinamento que eles recebem, a orientação que eles recebem em responder os moradores, como é que funciona aí com vocês? Então, na verdade, a gente faz sempre reuniões com eles, né, para um bate-papo, e a gente procura acompanhar com o síndico como é que está o andamento, né, se tem alguma observação, e mediante essa observação a gente procura educar eles da melhor forma para que não ocorra um problema maior. Sim. Na maioria dos casos, assim, falando um pouquinho, nada contra, claro, mas a maioria dos funcionários, né, mesmo de uma terceirizada, eles são umas pessoas que têm um estudo, menos estudo, né? Até que Sim, trabalham nessa área, SG e tudo mais, então são pessoas que possuem menos estudo, podemos se falar assim, né, que todos podem sim. entender. Isso tem algum tipo de cuidado, porque às vezes são pessoas que falam aquela boca solta, fala, não colocam menos culto, né? Essa relação, até o papel do supervisor na hora de falar. Como é que é essa relação? Então, na verdade, assim, nós na contratação a gente já presta muita atenção nisso, né? É muito difícil fazer contratação de porteira, de portaria, de limpeza, é muito difícil. Ah, é fácil, pega qualquer um. Não, não é, porque muitas pessoas não têm tanta educação, não têm estudo, não para raciocinar no que fala, isso causa um problema muito grande. Então, a gente procura, na seleção, a gente já filtrar isso, e às vezes pessoas que não têm tanto conhecimento, mas têm o básico, a gente vê que é capaz de assumir uma profissão dessa, a gente procura entrar pelo sindicato, e pelo sindicato a gente promove os cursos para eles. Eu acho legal que eu lembro, né, que quando eu comecei em 2013, eu comecei trabalhando em administradora. Então, e a administradora pequena. Então eu era faz tudo, né, entre aspas. Uhum. Eu ia no condomínio, falava com o funcionário, assessorava o síndico, falava com o morador. E quando eu chegava para falar como era funcionário na época, a terceirização ainda não estava legal aqui, né, no Rio. Não estava legal mesmo. Então, os condomínios eles insistiam, né, no orgânico. E eu lembro que o meu TCC na faculdade foi contra a terceirização. Eu era Caramba! contra a terceirização. Na faculdade, meu TCC foi contra a terceirização, né, em condomínio. Eu falei sobre isso. Uhum. Eu apoiava o orgânico, né? E eu tratava muito com os funcionários. Então eu chegava, eu saía atacando, tacava esporro, falava com ele, eles vinham me perguntando qualquer coisa, eles vinham, eu tacava esporro, cara, vocês estão falando um monte de besteira. Não era assim, hoje É. já, claro, eu conheço, já a visão mudou totalmente, terceirização. Eu sei o papel da terceirização, eu até apoio a terceirização, mas eu lembro que quando eu comecei eu era contra. E aí a minha Sim. relação com o funcionário era uma relação muito próxima. Eu acho engraçado que eu chego quando eu me apresento, eu falo, cara, eu conheço condomínio de todas as formas, eu conheço como morador,
como síndico, como funcionário e como prestador de serviço também. Então, eu Sim. conheço condomínio de todas as áreas. Isso é um ponto que a gente observa. E eu acho legal, né? Eu até queria saber que o pessoal, né? Até mais a Adriana, né? Eu estou falando mais que a Adriana. Vou parar. Vou passar a voz para a Adriana de novo. Adriana, como que você se relaciona com os funcionários, né? Quando ele é orgânico, terceirizado, como é que é o relacionamento? Eu vou começar a falar dos terceirizados, que era o bate-papo que a gente começou com o Rogério. Na verdade, de fato, esses prestadores que vêm de terceirizada, eles realmente, a gente está falando com pessoas muito, muito humildes, muito simples, de um modo geral, né? Pessoas que de fato não tiveram oportunidade de ter uma formação acadêmica. A gente sabe que isso leva, de fato, a um comportamento mais introspectivo. Alguns têm até uma questão de limitação cognitiva mesmo. E aí a gente para conseguir lidar. E eu não acho que isso seja, de fato, na prática, um problema nas portarias, no dia a dia do condomínio. O que a gente enfrenta de problema com esses colaboradores é relacionado aos mesmos condôminos que infernizam o síndico. Os condemônios que pegam no pé do síndico são os mesmos que tratam mal os prestadores, são os mesmos que criticam de maneira degradante, né, que né, fala-se muito em crítica construtiva e destrutiva. Então, é aquele condômino que primeiro, que não respeita a hierarquia, né? Que não é tarefa, não é papel dele se reportar ao prestador de serviço. Ele tem que conversar com o síndico vai levar para o supervisor de equipe, e aquele problema vai ser resolvido dentro da hierarquia, porque o condomínio já é gerido dessa forma, para não ficar uma bagunça. Então, eu não vejo isso como um problema de fato do condomínio. Se a gente for a fundo tratar essas questões, a gente vai fatalmente esbarrar nessa questão pontual desses moradores problemáticos, tá? De um modo geral, gente, tem exceções à regra, obviamente, mas de um modo geral, é isso que a gente enfrenta, tá? E colaboradores de um modo de todo tipo, seja orgânico ou seja terceirizado, gente, o condomínio, a meu ver, ele precisa fidelizar essa parceria. Assim, fideliza com o contrato de manutenção do elevador, assim como fideliza com a empresa da bomba, com o jardineiro, com a terceirizada, tem que fidelizar com a mão de obra humana. A gente está falando das pessoas ali que cuidam do patrimônio, que cuidam da segurança dos condôminos. Ah, mas ele é só o porteiro? Jamais! Ele é uma inibição física para a segurança do condomínio. Ah, mas ele não é o segurança armado. Ele é a inibição física. Ele inibe sim, ele cuida sim da portaria. O funcionário da limpeza cuida sim, ele zela pelo seu patrimônio de modo geral. Então, condomínio tem que fidelizar com essas pessoas. O Rogério provavelmente vai concordar comigo. O que as terceirizadas colocam na cláusula contratual? Que o condomínio fica impedido de contratar direta ou indiretamente aquele prestador caso ele rescinda o contrato. Porque a empresa terceirizada ela está se protegendo, porque ela sabe que o condomínio cria esse relacionamento, ele fideliza com o Zezinho que está lá na portaria, e se ele incidir com a empresa do Black, vai ficar com o Zezinho na portaria dele. Diz que a gente vive de relações humanas, e as relações humanas elas estão fatalmente vinculadas ao trabalho, né? Eu vou falar para vocês, eu tenho condomínio mesmo, sou síndica reeleita por causa dos funcionários. Eles fazem campanha gratuita para mim. Eles abordam os moradores. Olha, vai ter eleição de síndico, vai lá, comparece. Por quê? Porque eles sabem que eu faço essa mão de obra humana, parceira, que eu valorizo eles enquanto pessoas, que eles vêm de um histórico de síndicos autoritários e desrespeitosos. Isso se perpetue por um bom tempo. Então, para mim, gente, ninguém inventa roda, não tem mágica, mas a gente aperfeiçoa a roda. Somos capazes disso, com dedicação, com empenho, com respeito. Eu acho que a gente chega nessa finalidade aí.
Pessoal, tá muito bom o bate-papo, né? Eu acredito, a gente está se aproximando das 22, né? Eu acredito que para esse começo, né, nessa reunião, acredito que todos puderam aprender muito e puderam tirar dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta para a gente poder se direcionar para o encerramento? Mas eu já quero agradecer a todo mundo. Quem quiser falar, Eu falo fica à pra caramba, vontade. né? Oi? Eu falo pra caramba pra quem tem vergonha. Só pra, Fica à vontade, fala aí. só pra complementar o que a Adriana falou, há mais ou menos uns 7 dias, o funcionário que está comigo, a gente está lá 6 anos e meio. Ele está mais ou menos uns 6 anos com a gente trabalhando. O último dia dele, todo mundo chorando. E as ameaças são: se você sair, a gente pede as contas também. Só que aí ele arrumou um emprego bem melhor, né? Que é mecânico de moto, vai triplicar o salário agora. E eu mesmo falei, meu, vai embora. Vai fazer o que você gosta de fazer e vai ganhar mais também. E no último dia foi bem legal. A gente se abraçou, a gente chorou, a gente fez bumerangue no Instagram. Eu fiquei muito, muito contente, assim, ter todo esse carinho pelo funcionário. Porque, assim, eu falo uma, falo duas, falo três, aí depois eu fico brava. Mas eu sempre procuro ser bem legal. É isso, eu só queria compartilhar isso também com você. Mari, eu vou pegar o gancho do que você falou, vou contar uma história também rapidamente que me veio agora com a lembrança com isso que você falou. Eu tive em 2019 um condomínio que eu fui eleita síndica em fevereiro. A mesma assembleia que me elegeu síndica votou pela demissão da funcionária da limpeza que estava lá há 8 anos e pela demissão do zelador que estava há uns 12 anos no condomínio. Eu trabalhei com essas pessoas durante 30 dias durante o período rescisório. E foi uma relação tão bacana, mas tão bacana, que essa moça, ela saiu do condomínio, ela foi no escritório da administradora assinar lá, né, o termo rescisório dela e tudo mais. E eu tratei ela de uma maneira tão bacana que ela pegou um afeto por mim. Hoje ela está recolocada. Eu já recoloquei ela em umas 3, 4 empresas dali para cá. Sempre que acontece alguma coisa, ela, Adriana, me ajuda. E aí eu sempre recomendo, porque ela é uma excelente profissional, né? E hoje ela vai no meu Instagram, ela elogia, ela comenta as coisas, ela me divulga, ela vai nos condomínios que ela é contratada, ela faz propaganda para o síndico. Olha, você conhece a doutora Adriana? Ótima, ela é síndica, ela é assessora. Então, quer dizer, gente, ela era simplesmente a funcionária da limpeza. Mas a gente nunca pode tratar como a simples funcionária da limpeza. Ela é um ser humano que tem competências, que tem sentimentos, família, que tem uma vida inteira e uma história de vida inteira. Às vezes as pessoas menosprezam e desvalorizam aqueles que são mais humildes, né? E, no entanto, essa minha experiência eu trago desde 2019 para cá. É uma pessoa que, para mim, eu já tenho um carinho e eu falo que assim, que são encontros de alma do mercado condominial. E isso não tem classe social e nem tem nível cultural, tá? Se eu puder deixar uma mensagem para vocês também, que seja essa hoje aqui. Eu também Quero teve uma deixar pessoa. Pode falar, Mari. a mensagem que eu quero deixar é que daqui a um ano a Adriana vai estar falando. A Mariana é uma ótima síndica, já coloquei ela em vários condomínios meus. Ó, tá se vendendo bem. Ela É assim aprende que faz. rápido, né, gente? Ela aprende rápido. Para quem é tímido, hein? Essa aí é aquela que daqui a pouco tá pegando Guarulhos todinho. Amém. Amém, receba. É isso aí. Também teve um caso curioso. Teve um condomínio que eu peguei, né, agora, que estava precisando de jardineiro, que eu fui pegar o contato de um cara que trabalhou comigo lá quando eu comecei. Aí eu liguei para ele e indiquei para ele fazer o serviço lá no jardim. Ele é maravilhoso, o trabalho que ele faz com o jardim. Ele ainda é funcionário do condomínio de lá.
Quando eu liguei, aí ele nem lembrava. É o Rômulo, mano. É o Rômulo, esqueceu ele, o Rômulo. Aí, vamos marcar alguma coisa. Aí, então, lembra do relacionamento, né? E são essas pessoas, hoje tem contato, me manda mensagem também, está sempre junto, apoia. Então, quando você tem um bom relacionamento, né, com os prestadores, eles vão ser um braço, né? E quando a gente traz para cá, né, o que até um ponto que eu falo muito para quem está no clube, de se relacione com o síndico, né? Veja, aquele síndico tem que te ver como um solucionador das dores dele, né? Eu vejo, pô, mesmo que eu, por exemplo, além, né, do síndico, eu tenho uma prestação de serviço de uma consultoria, né, para o síndico, ajudo o síndico na gestão, né, mesmo também tendo, né, um trabalho como síndico, mas eu até me posiciono mais ultimamente como um assessor do síndico, para ajudar o síndico, né, fora a administradora, fora tudo. O síndico precisa de um apoio à gestão dele. E se o síndico puder olhar para mim e falar, Rômulo, eu preciso disso, tu tem como falar? Eu tenho. Toma esse contato aqui. Então, seja um solucionador da dor daquele síndico, né? Seja um parceiro dele, se relacione com ele, né? E o síndico seja um parceiro do seu prestador, né? Também possa ver aquele prestador como a pessoa que está ali para resolver a sua dor. Confia nele, da mesma forma que ele vai confiar em você, né? Não seja um relacionamento genuíno de parceria, né? Isso que a gente quer trazer para o nosso clube, né? Nossos eventos, nas nossas reuniões. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje, né? Eu quero passar a palavra agora para a Adriana novamente, para que ela possa fazer suas considerações como convidada. Também quero deixar aqui que vocês deem dicas para os nossos apoios. Fica o convite também para a Adriana poder voltar, né? Poder trazer um novo tema, um novo assunto, algo mais direcionado. E eu quero agradecer a todo mundo. E fica à vontade, meu amigo. Gente, obrigada pela doação do tempo de vocês, da atenção de vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Eu costumo dizer que em todos os eventos que eu participo, eu sempre aprendo muito mais do que ensino, e essa troca é o bem da vida mesmo, é o que nos alimenta enquanto profissionais desse mercado, porque a gente, de fato, vivencia no dia a dia as dores, né? E muitas vezes a gente precisa de aprendizado e de cuidados, né? E essa troca que a gente faz aqui, em todos esses eventos, é um alimento para a alma, é um cuidado que a gente recebe de vocês. Então, eu quero agradecer muito de coração, porque ainda que seja pouquinho, assim, ainda como a Mariane, eu sou tímida, eu estou chegando agora. Sempre tem algo a ensinar. A gente sempre aprende com uma experiência mínima que talvez a pessoa pense que não estou ajudando em nada. Sempre está ajudando. E eu desejo que esse nosso grupo cresça muito, muito, muito. Então, sabe, plantem, semeiem isso, que no nosso próximo encontro a gente tenha o dobro de pessoas, de convidados, de participantes. E se não puder ter o dobro, um membro a mais, 2 membros a mais, é devagarzinho semeando que a gente vai conseguir crescer. Quantas empresas grandes, multinacionais, quantos cases de sucesso começaram do zero, começaram desacreditados, né? Existe até um dito, né, que o que você está querendo fazer isso? Você é um louco. Só os loucos chegaram aos resultados, né, vultuosos porque arriscaram como loucos. Então, que nós sejamos os loucos, que apostaremos nesse projeto e que conseguimos aí semear, divulgar e que ele
cresça, porque nós temos capacidade, nós temos um mercado carente da necessidade desse tipo de evento que a gente está fazendo aqui. Então, vamos acreditar nisso, vamos semear, divulgar e trazer mais pessoas, porque isso vai ser valioso para todos nós. Muito, 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 muito obrigada a todos vocês. Meus contatos, eu estou no Condonecta, o Rômulo tem os meus contatos. Quem precisar falar comigo, seja para que tipo de situação for, eu sou uma pessoa muito expansiva. Eu não reconheci a Cleusiane, porque ela veio fantasiada de gente cansada, tá, gente? Ela estava maravilhosa lá no evento. Então, Doutora, Cleusiane, obrigada. Não, que desculpe, meu isso. amor, pelo mau jeito, mas, nossa, foi extremamente gratificante estar aqui com vocês e espero que no próximo encontro a gente esteja unidos e crescidos aí em quantidade de membros, tá bom? E podem também recomendar temas que vocês entendam pertinentes, que a gente vai atrás de pesquisar e de trazer gente aqui com bagagem para colaborar conosco. Ó, um beijo enorme no coração de vocês, bom descanso, obrigada, obrigada, obrigada por tudo. Sim. Deixa eu apresentar aqui, inclusive, está abrindo aqui, né, os próximos eventos, nosso calendário. Nosso próximo evento de network de empresários é agora dia 7 de novembro. Né? Nossa próxima reunião como essa, né, que a gente vai trazer um assunto, trazer um debate com síndicos, dia 21, né, a terceira terça-feira, né, sempre às 20 horas. O próximo evento com síndico, né, que é um evento presencial, né, vai ser um evento maior, que a gente vai abraçar o mercado mesmo, vai ser algo bem mais expansivo, vai ser em janeiro. Já tem a data, dia 23 de janeiro, então já está marcado, estou buscando todas as parcerias, espaços e tudo mais, vou divulgar para todos, vou convidar todos. Guardem já vocês de São Paulo, já aguarda aí a passagem para vir para o Rio, né? E vai ter um dia que a gente vai estar fazendo em São Paulo, né? Porque vamos crescer para tudo que é canto, né? Minas também, a doutora. Fica aqui o convite também para a doutora Cleusiane, para a gente poder trazer no próximo debate. Quero te convidar para poder falar sobre o relacionamento dos pets. Tá? Como a gente vai falar, pet é muito importante, né? Então fica o convite para a gente trazer um debate aqui e poder falar sobre pets, nessa essa relação, né, do síndico com o pet, e também o prestador de serviço, né, o cuidado que eles têm que ter com o pet. Hoje o pet ele não é uma coisa, né? Ele como é o termo jurídico? Membro da família, praticamente. É um membro, até um termo jurídico aqui, né? Para o pet, então a gente tem que tomar cuidado sobre pet, né, em condomínio, e aí eu quero fazer o convite para no dia 21 a gente poder falar sobre isso. Pode, Só um tá adendo, certo? e é um baita Aceito. mercado, viu, gente? Pet é um baita mercado. Sim, sim. Eu tenho até um amigo que eu quero trazer que ele quer montar um pet shop itinerário. Ele tem até essa ideia. Eu vou conversar com ele para ele participar. Preciso falar. Rômulo, quando eu estive aí no Café Expo Síndico no Rio, teve eu tenho um contato aqui que eu não vou lembrar agora. Ele tem como nós temos os mini market em condomínios, ele tem Eu acho que eu não lembro o nome, eu tenho esse gente. cartão. Eu acho que eu tenho esse cartão, Adriana. Se eu A Bia achar esse estava nesse evento. A Bia estava nesse evento. É um facilities para pet. Ele leva o mini mercado para pets no condomínio. Eu achei sensacional. Eu tenho certeza que aqui em São Paulo isso pegaria legal. A Preciso Bia desse pode te dar. contato. Convida ele. Preciso Convida. desse contato. Então convida e eu fica mando. convidado. Beleza. Gente, Fica vocês o estão convite malucos? para eles. Vai me matar se eu levar isso para o condomínio. Como é que é? Mas é A bom. louca vai me matar se eu levar isso para o condomínio. Mas fica. Mas é isso, gente. Eu acho que cada um, desculpa, Rômulo, acho que Ah, cada um pode agregar, convidando um parceiro, trazendo alguém com uma ideia bacana, e que a gente sabe que o mercado é carente dessas coisas. sim, o mercado condominial precisa de pessoas como vocês,
né? Então fica também o convite para vocês trazerem, né, dia 7 agora, o trabalho de vocês, né? Adriana, né, não só síndica, mas administradora aí de São Paulo que está abrindo, a Mariane e a Elisa, né, não sei, vocês também têm outros trabalhos, né, ou estão se tem um profissional, mas fica aí, também fica o convite. Cleusane, que é advogada, pode vir se apresentar. A gente precisa de advogado, né? O advogado precisa fazer parte, né? E a Bia, arquiteta. A gente precisa de advogado, principalmente para não perder o réu primário. Sim, exato, exato. E a Bia é arquiteta. O Luiz, que está aí, né? Ele também é síndico, Luiz Carlos, mas se ele também for empresário, poder vir, vem, participa, fica o convite. Vou fazer já o convite, já vou divulgar hoje e amanhã. Né? Eu quero agradecer a todo mundo, né? Aqui os meus contatos, aqui meu Instagram, meu WhatsApp, né? O e-mail do Condonecta. Vocês podem fazer contato, querem tirar dúvida, querem também pedir a gravação, né? Eu disponibilizo para vocês a gravação, né? da nossa reunião hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo. Tenho certeza foi um sucesso. E eu quero agradecer a todos vocês que estão fazendo isso acontecer. Tá? Para mim foi uma grande surpresa ver. Ele é um projeto que está começando, mas muita gente boa participando. E aí eu quero agradecer a todo mundo. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, viu? Obrigado a todos aí, aprendi bastante hoje com vocês. Valeu, Rogério. Obrigada, gente. Boa noite, bom Obrigada, boa descanso. noite. Tchau, tchau. Tchau. Já tá com pé de galo, pessoas. Ô, Cléber, eu tô gostando dos teus pets aí. É de verdade? Ah, Mano, os meus bebês me recebendo pela manhã. Que é isso? O maior escândalo. Outra aí é o outro C do condomínio, criança. Adoro. O outro C. gente, boa noite, então. Foi o máximo. Tchau, tchau. Boa noite, Obrigada. gente. Tchau. Obrigado, gente.